porque o Senhor te despertou. Despertou para um novo tempo. Despertou para a palavra do Senhor. Você está aqui hoje para cear. Cear na mesa do Senhor. Ter comunhão com o corpo de Cristo. Hoje é ceia do Senhor. O Senhor, Ele quer ter comunhão com a tua noiva. O noivo anseia por ter comunhão com a noiva. A noiva deve ansiar para ter essa comunhão também com o noivo. Porque se não há comunhão, se não há essa vontade, não tem como haver o casamento. Um casamento ao namoro, como o pastor Isanildo mesmo disse, né? O irmão, mas a irmã estava namorando a igreja. E eles resolveram membrar. Então, casar com a igreja. Então, nós precisamos também ansiar para estar na presença do Senhor, para estar junto com o noivo, porque vai haver uma grande festa, um grande casamento lá no céu. A boda dos cordeiros, onde o Senhor, Ele está preparando para esse grande dia, uma grande festa. Eu e você, todos nós estaremos lá, em nome de Jesus. Amém? Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, do verso 26 em diante. Da maneira que você for encontrando, vamos ficando de pé, reverência à palavra do Senhor. Mais uma vez, até para você esticar um pouquinho, para você se despertar. Eu peço para você que está aqui, abra o teu coração. Você saiu da sua casa, você deixou os seus afazeres, deixou aquele sofá maravilhoso para estar na presença do Senhor. Para estar aqui, então, abra o seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida, ministrar a vontade, o querer e o propósito dEle. João capítulo 6, verso 26. A palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, faze tu, para que vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Verso 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Feche os teus olhos, abre o teu coração, comece a falar com Deus. Você tenha a liberdade de falar diretamente com o Pai. O véu foi rasgado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos, nós te bendizemos, ó Pai,
porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito, ó Pai, está guiando, nos ensinando em toda a verdade. Nós te pedimos, ó Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, que nós somos falhos, somos pecadores. Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, revela, Senhor, o segredo do reino. Mexe, Senhor, nas nossas estruturas. Tudo que está na minha vida, na vida dos meus irmãos, ó Pai, que não agrada o Senhor, nós te damos liberdade de retirar de nós, de mudar, Senhor, a nossa mente, os nossos pensamentos. Tira todo sofisma, toda fortaleza, toda barreira espiritual contra este culto. Nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus e convidamos os anjos do Senhor para estar aqui guerreando ao nosso favor. Anjos guerreiros, querubins, serafins, esteja aqui trabalhando neste culto, quebrando as cadeias do mal, as fortalezas, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, revela, Senhor, o segredo do reino, em nome de Jesus Cristo, amém. E a igreja do Senhor diga amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus, glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele multiplica os pães, João capítulo 6, a multidão segue Jesus, e os discípulos ficam preocupados. Senhor, dispersa, são muita gente, eles estão com fome, não têm o que comer. Deixa eles ir comprar alguma coisa. E Jesus disse assim: dá-lhe o de comer. Jesus disse para os discípulos: dá-lhe o de comer. Mas os discípulos não entenderam. Então Jesus fala assim: verifica na multidão se tem alguma coisa. E aí André fala: olha, André e Felipe, tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para uma multidão? Jesus pede para trazer, e Jesus prepara aqueles pães, dá graças a Deus, distribui para os discípulos, pede para os discípulos separar de 50, de 100, para dar para aquela multidão, que era mais ou menos 5.000 homens. E o milagre acontece no momento que os discípulos começam a distribuir. A Bíblia diz que todos comeram e saciaram, ainda sobraram 12 cestos. E Jesus, fazendo este milagre, e tem outros milagres antes que Jesus fez, por isso a multidão seguia ele. Jesus sai, e aquela multidão começa a procurar Jesus, atravessa o mar, e depois eles não encontram Jesus, e depois eles vão até Cafarnaum, encontram Jesus, e aqui Jesus começa a falar com eles: vocês, na verdade vocês me buscam, não pelas as coisas que foi feito, os prodígios, os sinais, mas porque vocês comeram o pão e saciaste. Muitos de nós hoje também buscamos o Senhor Jesus, não porque o que Ele é para nós, nós buscamos Jesus porque precisamos de algo,
precisamos de um emprego, precisamos de uma bênção. Nós buscamos Jesus porque nós estamos em tribulações. Nós buscamos Jesus porque tem alguém na nossa família que necessita. Isso não é ruim, é bom. Mas Jesus, Ele quer que nós buscamos Ele pelo que Ele é. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Foi isso que o Senhor Jesus disse para esses judeus. A história hoje se repete. E alguns desistem de Jesus, como aqui nessa passagem fala, que as pessoas desistiram de Jesus porque era muito dura as palavras de Jesus. Eles não compreendiam, e nós também muitas vezes não compreendemos. Mas eu aceitei Jesus. A palavra diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz isso, mas isso não acontece na minha vida. Por que isso não está acontecendo? O mundo, as pessoas lá estão melhor do que os cristãos que estão dentro da igreja. Estas são as coisas que nós falamos. Nós estamos dentro da igreja, mas também não estamos entendendo o que o Senhor tem para nós. Por isso nós precisamos entender os propósitos de Deus, buscar ter intimidade com o nosso Pai, amar Jesus verdadeiramente, entender o preço que foi pago. Então Jesus diz para eles: olha, vocês me buscam não é porque vocês viram sinais, mas porque vocês querem comida. E eles falam: mas Senhor, olha, o nosso pai Moisés nos deu o maná, o pão do céu. E Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Eu sou. Ele está dizendo: olha, eu sou aquele fogo que estava naquela sarça ardente, lá no Antigo Testamento. Ele está dizendo: olha, eu sou Deus. Eu sou o pão da vida. Aquele que come do pão da vida nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Você e eu já comemos desse pão. Não é para nós ter sede, ter fome. É para nós ter sede e fome do Senhor. Mas muitos ainda estão juliando entre dois senhores. Por isso que nós estamos sofrendo nessa terra. Jesus, ele foi obediente ao Pai. Que nós precisamos ser hoje obedientes à palavra do Senhor. E nós precisamos entender, compreender o que significa isso. A ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Para os cristãos, para você que está em Cristo Jesus. Lá em Êxodo, o Senhor fala para Moisés sobre a mesa da propiciação, que é a mesa dos pães da propiciação. A mesa, ela era feita de madeira de acácia, e ela era banhada de ouro. A madeira significa o quê? A humanidade de Cristo, Cristo homem. O ouro simboliza a divindade do Senhor. Ali estava representando Cristo, a mesa, e os pães estavam em cima. Os pães representavam as tribos. A mesa do Senhor, com os pães da preposição. Hoje nós temos a mesa como uma simbologia. A mesa é lugar de comunhão. Comunhão
com os cristãos. Muitos cristãos não recebem a revelação da palavra de Deus, lê a palavra de Deus, mas não conseguem ter a revelação porque não estão ceando na mesa do Senhor, não está na mesa do Senhor, não está em comunhão com o Senhor. Então nós precisamos ter comunhão com o corpo de Cristo. É na comunhão e na união que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se você quer ter bênção, quer ter vida, tenha comunhão com os santos, tenha comunhão com seu irmão, tenha comunhão com os irmãos, porque quando nós temos comunhão, as bênçãos do Senhor, ela é liberada, a revelação do Senhor é revelada. Aqueles 2 discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, eles viram tudo o que aconteceu. Jesus foi crucificado, morreu, e eles falaram: olha, acabou tudo. Estava caminhando, e Jesus começa a caminhar junto com aqueles 2 discípulos. E aqueles 2 discípulos, Jesus pergunta para eles o que está acontecendo. E eles falam assim: de onde você é? Você não sabe o que aconteceu? Só você não sabe? E Jesus começa a perguntar para eles, eles começam a falar. E Jesus, logo em seguida, Jesus começa também a falar para eles. Jesus, ele dá uma aula teológica, a maior aula teológica que alguém poderia receber. Jesus começa lá, da lei aos profetas, falando para aqueles 2 homens, mostrando para eles, e eles não reconheceram Jesus. Muitos de nós estamos caminhando com Jesus, mas não estamos tendo a certeza que Ele está do nosso lado. Jesus disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias de vossa vida, até a consumação do século. Jesus está conosco todos os dias, cada minuto, cada segundo da sua vida, da minha vida, o Senhor está conosco. Aqueles 2 discípulos estavam andando, não conseguiam entender, não conseguiam compreender quem estava do lado deles. Quando eles chegaram naquela cidade onde eles iriam ficar, em Emaús, o que eles fizeram? Eles pararam e Jesus fez que iria continuar. E eles chamaram: fica conosco, já é tarde. E eles prepararam uma mesa. E a Bíblia diz que no partir do pão, os olhos deles se abriram. Eles viram que era Jesus. A revelação do Senhor está na mesa, está no partir do pão, está na comunhão. E a Bíblia diz que Jesus saiu. E eles falaram assim: por isso o nosso coração ardia quando Ele falava. O nosso coração, ele ardia, porque Jesus, Ele revela, Ele se revela no meio da tua igreja, no partir do pão, na comunhão com os irmãos. Mas o que eu entendo com isso? O partir do pão, saber notícia de Jesus, não abre os nossos olhos. Jesus estava com eles falando, e eles não abriram os olhos. Então muitas vezes nós falamos de Jesus, mas só de falar de Jesus não vai abrir os nossos olhos. Discutir com eles não abriram os olhos deles.
Discutir sobre Jesus não vai abrir os olhos das pessoas. Sentir a chama arder no coração por causa da sua presença não abre os olhos. Muitas pessoas sentem a chama, coração ardendo, pula para lá, pula para cá, fala em línguas, mas não abre os olhos. Conhecer a Bíblia não abre os olhos, ela ajuda. Quantas pessoas conhecem a Bíblia, mas não obedecem? Conhecer é uma coisa, obedecer a palavra de Deus é outra coisa. Viver a palavra de Deus é outra coisa. O que abre os nossos olhos? O que abre os nossos olhos é a comunhão na mesa do Senhor com os irmãos. É esta comunhão que esses 2 discípulos tiveram com o Senhor Jesus, é que abriram os olhos deles. É isso que nós precisamos, de comunhão. Vir à igreja e ter comunhão. Apesar que essa pandemia nos distanciou, mas nós precisamos retornar a essa comunhão, retornar essa união com os irmãos. Você vai ter a oportunidade de ter essa comunhão. Os varões vai ter a oportunidade de estar em comunhão com todos os homens da igreja. Esse retiro dos homens. As mulheres vai ter a oportunidade de estar na igreja, no culto, apacentar, que é um culto especial para elas. Venha ter comunhão. O jovem vai ter comunhão do culto JMPC. Venha ter comunhão. Não fique separado. Venha aprender a palavra na escola bíblica. Precisamos de comunhão. Jesus, ele disse para aqueles judeus, aquelas pessoas, ele se declarou ser o pão da vida. Quando Jesus declara ser o pão da vida, ele não está falando de uma simples massa de trigo. Ele está se referindo como pão que alimenta o nosso espírito. Jesus, ele é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Em Gênesis capítulo 3, verso 19, há a primeira menção feita sobre o pão. O Senhor disse assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Neste caso, o Senhor está referindo às necessidades da família. A família necessita do pão de cada dia, que é o alimento. Em Gênesis 14, Abraão tem um encontro com Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura de Cristo. E Melquisedeque traz pão e vinho. Aqui, o pão simboliza o alimento universal para a humanidade. Jesus, ele é o nosso alimento universal para o mundo inteiro. Nós precisamos deste pão todos os dias, alimentar deste pão. O Senhor, ele disse que quando ele derramou o maná sobre o acampamento de Israel, ele disse assim, ó: todas as manhãs você vai pegar e você não vai guardar, você vai alimentar somente naquele dia. Todos os dias você vai ter que pegar o pão. Isso simboliza o quê? Que todos os dias eles tinham que estar na presença do Senhor. Nós precisamos também estar todos os dias na presença do Senhor. Nós todos os dias precisamos estar com Cristo. Precisamos alimentar da tua palavra. Quando nós alimentamos da palavra, nós estamos nos fortalecendo. Quando nós estamos deixando de alimentar, nós estamos enfraquecendo espiritualmente.
E o inimigo, ele vai estar entrando sorrateiramente em áreas da nossa vida que estão desprotegidas. O alimento espiritual, a palavra de Deus, o pão, a palavra é o pão da vida. A palavra de Deus, ele é o alimento espiritual, ele é o pão que desceu do céu. Quando nós estamos alimentando, nós estamos fechando as brechas da nossa vida. Quando nós comemos do pão da vida, é um sinal que somos fiel ao Senhor. Quando nós estamos na mesa do Senhor, ceando, nós estamos declarando no mundo espiritual que nós somos fiel, que nós estamos ligados à videira verdadeira, que nós estamos fazendo, cumprindo a ordenança do Senhor, que é o batismo e a ceia. Salmo de número 104, verso 15, diz que o Senhor dará o pão que fortalece o seu coração e sustenta as suas forças. O Senhor, ele te dá o pão que sustenta as suas forças, fortalece o teu coração. Quem dá é o Senhor. É o Senhor que nos fortalece. É a intimidade com o Senhor. Jesus, ele ensinou os seus discípulos a orar. A oração do Pai Nosso, ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Cada dia o Senhor tem algo novo para mim e para você. O pão nosso de cada dia é o alimento que eu e você precisa para caminhar nessa terra. Qual é o significado espiritual do pão? O que significa o pão na nossa vida? O pão é a palavra de Deus. O pão é o alimento espiritual para a nossa alma, para nos fortalecer, para nós caminharmos uma milha, para nós caminharmos 2 milhas. O pão é para nós, quando alguém dar um tapa na nossa face, nós darmos a outra face. O pão é a graça de Deus, é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a água viva. Quem beber desta água não terá sede. O Senhor Jesus disse isso para a mulher samaritana. O Senhor disse para a mulher adúltera: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o pão da vida. Então Jesus é a pessoa mais importante para nós. Ele esvaziou de toda a sua glória para estar aqui na terra, para mostrar à humanidade Deus. Ele veio à terra para mostrar para nós Deus. Quem era Deus? Ele veio também para nos apresentar a Deus espiritualmente, porque somente Jesus pode nos apresentar diante de Deus. Eu não posso, você não pode entrar na presença do Senhor sem o Senhor Jesus. Se Ele não tivesse pagado o preço, então Jesus veio para nos representar diante de Deus. Ele pagou o preço por cada um de nós. Então Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão. Jesus está falando: olha, vocês comem o alimento, vocês trabalham dia a dia pelo alimento, mas vocês precisam do que? Da palavra de Deus. O pão também
ele é um símbolo da nova aliança. A nova aliança em Cristo. Jesus, ele veio virar a chave. E ele veio inaugurar uma nova aliança. A aliança do seu corpo. A aliança que nos leva a Deus. Tudo do Antigo Testamento, Jesus cumpriu. E ele inaugurou essa nova aliança. A aliança do teu sangue. Jesus disse assim: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ele irá ressuscitar no último dia. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, irá ressuscitar no último dia. Ele está dizendo assim: você que está ceando, você que está na minha presença, quando você morrer, eu irei ressuscitar você. Naquele último dia. Jesus Cristo, ele é o pão vivo que desceu do céu, que mata a fome do mundo. Você pode ter tudo, dinheiro, carros, posses, tudo. Mas se você não tem Jesus, você não tem nada. Você tem isso somente 70, 80, 100 anos. E a eternidade. Então Jesus, ele é a nossa eternidade. Como foi ministrado hoje de manhã. Através de Jesus Cristo nós temos a salvação. Nós temos a eternidade. 1 João capítulo 1, verso 7 diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como na luz o Senhor está, nós teremos comunhão uns com os outros. Então nós precisamos de quê? Estar na luz. Porque se nós não estamos tendo comunhão, é porque nós não estamos na luz. Se nós estivermos andando na luz e tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus só vai nos purificar de todo o pecado se nós estivermos em comunhão. Se nós estivermos andando na luz. Se você não quer ter comunhão com a igreja, eu não quero ir na igreja. Igreja, eu não quero. Eu vou ficar na minha casa. Eu vou estar somente cultuando no meu lar. Eu vou estar vendo as lives. Você não está em comunhão. Se você não pode estar, é uma coisa. Mas quando você pode e você não faz, o Senhor conhece e sabe. Então, a Bíblia diz assim: se nós andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. Para o sangue de Jesus nos purificar do nosso pecado, nós precisamos de quê? De comunhão. Quando nós estamos ceando, nós estamos também demonstrando no mundo espiritual que estamos em comunhão no corpo de Cristo. E nossos pecados, por isso quando nós falamos na ceia, que cada um de nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida, como está a nossa vida. Esse momento é o momento de que nós pedimos para o Espírito Santo: acende a luz, mostra o que está errado na minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, que talvez eu possa ter magoado um irmão ou uma irmã, com palavras, com ações. Peça perdão para Deus dos pecados, porque nós pecamos todos os dias, quase todos os minutos. Pecamos com palavras, com gestos, com pensamentos, com os olhos.
Então nós precisamos o quê? Pedir perdão para Deus. E Ele nos perdoa. Talvez nós temos mágoa de um irmão ou de uma irmã. Precisamos consertar. Quando nós consertamos, o maior beneficiado somos nós mesmos. Muitos de nós tem algo dentro que faz tanto tempo que nós acabamos esquecendo, mas de vez em quando alguém mexe na ferida, vem à tona de novo. Por isso nós precisamos o quê? Estar pedindo perdão, estar ceando na mesa do Senhor, estar limpo diante do Senhor, trocando as nossas vestes dia a dia. O sangue de Jesus, ele tem o poder purificador. Ele tem também o poder redentor. Ele tem o poder remidor. Esse é o poder do sangue de Jesus. O poder purificador de Jesus, do sangue de Jesus, ele vale para todos os homens. Em qualquer época, em qualquer tempo da história. O sangue purificador de Jesus Cristo, ele age em todos os tempos. Ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. E ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão branco como a lã. Não importa o pecado que você fez, que você cometeu. Não importa o que falaram de você. O sangue de Jesus, ele vai nos purificar. Ele vai nos tornar limpo, branco como a neve, branco como a lã. A palavra do Senhor diz que, em Provérbios, que aquele que confessa e deixa, aquele que confessa os seus pecados e deixa, ele alcança misericórdia. Mas, se nós observarmos bem, tem algo aí. Aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Se você somente confessar e não deixar, você não vai alcançar misericórdia. Por isso nós precisamos confessar, deixar, virar a página. Perdoar, vira a página. Liberou o perdão, recebeu o perdão, vira a página. Davi, após ele sentir a grande necessidade, a grande gravidade do seu pecado, ele pediu para o Senhor: purifica-me, Senhor, como isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi tinha pecado, e Davi se arrependeu. Quando Natã chega até Davi e fala para ele assim: Davi, tinha um homem que tinha apenas uma ovelhinha, e tinha um outro que tinha muitas ovelhas, e aquele homem foi lá e tomou aquela ovelhinha. O que nós devemos fazer com esse homem? Davi fala assim: esse homem deve morrer. O profeta Natã fala: é você. Você tomou a mulher de Urias. Você ficou com ela. Davi se arrependeu. Davi pediu perdão. Então nós iremos pecar também, mas nós precisamos somente nos arrepender, pedir perdão e deixar o pecado. Deixar aquilo que levou nós a pecarmos. O poder redentor do sangue de Jesus é a garantia da nossa redenção e da nossa remissão dos nossos pecados. Efésios 1:7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas,
segundo a riqueza da sua graça. A graça do Senhor, a riqueza da graça do Senhor na nossa vida. Em Cristo Jesus nós temos a redenção, nós temos a remissão dos nossos pecados. Apocalipse 22, 14, diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aquele que lava as suas vestes, as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ele é bem-aventurado e ele poderá entrar pela porta e ter o direito à árvore da vida. Eu quero dizer para você, nesta noite, a vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz. O Senhor nos deu a vitória. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! O sangue de Jesus, ele é poderoso para nos purificar, para nos lavar, para nos remir, para nos resgatar, para nos libertar e salvar de todos os nossos pecados. O sangue de Jesus, ele nos liberta, ele nos salva, ele nos resgatou do lamaçal do pecado. Então nós somente temos que agradecer ao Senhor, servir ao Senhor com integridade de coração, dia a dia. Não importa as dificuldades. Cada um de nós temos as nossas dificuldades, temos áreas da nossa vida que precisa ser trabalhada, e uma das formas do Senhor trabalhar é através do quê? Das provações. Quando nós somos aprovados, nós subimos um degrau. Quando nós somos reprovados, nós descemos um degrau. E aquela prova pode vir mais forte ainda, mas depende somente de nós. O sangue de Jesus Cristo é o nosso escudo contra as acusações do diabo. Quando Deus olha lá do céu, ele olha para nós e ele vê Cristo em nós. Quando o diabo chega até o Senhor para nos acusar, o sangue de Jesus é o nosso escudo. O Senhor fala: ó, já foi pago um alto preço. Um alto preço pela vida dele, pela vida dela. Então nós não podemos receber acusação de ninguém. Nós não podemos dar essa brecha para o mundo, nem para o inimigo, porque o inimigo, ele vai estar nos acusando 24 horas. Ele vai tentar tirar o brilho do Senhor da nossa vida. Ele vai tentar nos desmoralizar diante da sociedade. Por isso nós precisamos ter essa comunhão na mesa do Senhor. O sangue de Jesus é a arma para a nossa vitória. Glória a Deus. É o sangue de Jesus. Amém? Eu convido você a ficar de pé. Convido o louvor para estar subindo ao altar. Nós iremos louvar o teu sangue. Nós iremos estar louvando ao Senhor. Você vai ter a oportunidade de louvar o Senhor, abrir os seus lábios, falar com o Senhor, preparar, que agora nós iremos cear na mesa do Senhor. Nós iremos estar alimentando deste alimento espiritual. Feche os teus olhos. Comece a falar com o Senhor. Comece a pedir perdão para o Senhor. Algumas áreas da sua vida que você precisa de libertação, de cura. Lembre que o sangue de Jesus está sobre você.